Olá pessoal, tudo bem? Professor Cecílio Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola, estudando com você função do segundo grau, representação gráfica. Foco nos estudos, não esqueça aí de deixar seu comentário no final do vídeo. Valeu professor, entendi, ou então professor, explica de novo. Aí eu faço mais exercícios para você aí, tentar explicar de maneira diferente para você compreender, tá? Então, lembrando que a representação gráfica de uma função é uma curva chamada parábola. E em relação ao eixo X, nós temos essas 6 possibilidades aqui, ó. Tocar duas vezes, tocar uma vez só ou não tocar, para cima ou para baixo. Então nós estamos estudando essa função hoje aqui. Dicas importantes, pegou a funçãozinha, olha que legal, o coeficiente A aqui, deixa eu separar para você, o coeficiente A aqui é 1, ó, aqui é 1. Isso quando acontece, o gráfico já é para cima. Isso aqui é uma dica legal para você, tá? Coeficiente B dessa equação aqui, ó, é 4 e o coeficiente C não tem, é 0. Mas o que você está falando de coeficiente? Bom, vamos respirar então com calma. Volta lá. Primeiro, nós temos que, para construir um gráfico da função do segundo grau, nós temos que ir atrás de 4 pontos. Pontos A, B, que vão tocar o eixo X, então nós vamos chamar o Y de 0. Já estudamos isso lá na aula, localização de pontos, é importante você acompanhar. O ponto C, que vai tocar o eixo Y, e é sempre 0 e o coeficiente C. E o ponto V, que são as coordenadas do verso. Então vamos lá? Então, primeiro, Bhaskara nela. Professor, olha só, por quê? Porque se todos os pontos têm o X e o Y, e nós vamos calcular os pontos que estão em cima do eixo X, então nós vamos zerar o Y. Então, ao zerar o Y, que Y? O f de x é uma maneira sofisticada de escrever o y. Então, o y aqui, ó, né, que é 0, nós vamos zerar aqui, certo? O y é igual a x ao quadrado mais 4x. Quando você transforma isso aqui, ó, coloca o y igual a 0, tem uma equação. Professor, é o seguinte, eu aprendi a resolver essa equação fatorando o x. É legal também, eu ensino para meus alunos também assim, certo? Só que eu vou usar o delta aqui para você compreender por que é mais rápido colocar o x em evidência. Então vamos lá, coeficiente A é 1, vamos calcular o delta, né? Também tem uma aula especial explicando a fórmula do Bhaskara, tá? Delta, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Bom, professor, por que o C é 0? Porque não tem o número sozinho. Eu não vou ficar escrevendo mais 0 aqui na equação. Então, por quê? Porque na equação do segundo grau nós temos ax ao quadrado, pedacinho, primeiro termo, mais bx, é o termo que tem x, sem estar ao quadrado, e o termo sem nada, sem o x. Nesse caso, quando ele for 0, não vai aparecer 0. Então, o C é 0. Então, quem é o B? 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 0. Cuidado. Então, olha só que simples. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. E 4 vezes 0 é 0. Então, o delta é igual a 16. E a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, certo? Por isso que está aqui na fórmula do Bhaskara, mais ou menos 4. Então, olha o que vai acontecer. Vamos lá para a parte B do Bhaskara. X é igual, o oposto de B. Se o B é 4, ó, menos 4. Mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, quando nós separarmos agora o x1 e o x2, ó, quem é o x1? Vou fazer o menorzinho, tá? Então, menos 4 mais 4 dividido por 2. E quem é o x2? Menos 4 dividido por 2. Professor, então quem é o... Por que eu tenho que colocar x1 e x2? Só para saber quem vai fazer o primeiro cálculo. Por quê? Porque olha só. Então vem comigo aqui para você entender melhor. Ó. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 por 2 dá 0. E menos 4 dá menos 8. E menos 8 por 2 vai ser menos 4. Tá vendo aqui, ó? Menos 8 dá 4. Então, tá. Então, quem vai ser o ponto A? Aí você tem que separar assim. Quem é menor, o 0 ou menos 4? Menos 4, porque então o menos 4 aqui, o A vai ser menos 4 e 0, e o B 0 e 0. Vamos colocar em ordem crescente, só para você entender isso, tá legal? Então nós já temos aqui delta igual, né,
a 16, o ponto A menos 4 e 0 e o ponto B 0 e 0. Então, olha que legal. Então, nós temos aqui o delta é 16, certo? O ponto A menos 4 e 0 e o ponto B 0 e 0. Agora nós vamos atrás do ponto C e do ponto V. O ponto C, nós vamos zerar o x. E quando você zerar o x, sempre vai dar o coeficiente C, que vai ser 0. Então o ponto aqui, ó, o ponto C vai coincidir aqui com o ponto B. Então, professor, como assim? Porque olha só, qual é o valor do y quando o x for 0? Então, 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Então, o valor do y é 0. Então, o ponto C vai ser 0 e 0. Professor, eu teria que fazer o delta, eu posso resolver de uma outra maneira? Sim, ó. Então, por isso que é legal você entender. Quando você pega a equação x ao quadrado mais 4x igual a 0, como ela é incompleta, as equações incompletas, nós aprendemos que você pode colocar aqui ó, o x em evidência. Então aqui nós temos ó, 1x e aqui ó, mais 4. Nós fatoramos, lembra disso? Nós preparamos uma playlist para você. Então a equação incompleta fica mais fácil. Então esse x aqui ó, é igual a 0, é o x1, e você pega o que está dentro do parênteses, x mais 4 igual a 0, x igual a menos 4. Então aqui nós temos o x1 0 e o x2 menos 4. Dá para fazer sem o Bhaskara, tá bom? Mas como você vai usar o delta, é legal você acompanhar aqui também, certo? Então o delta aqui deu 16, né? Então delta tinha dado 16, certo? Bom, e aí, o que vai acontecer agora? Aconteceu o seguinte, observe. Ponto A é menos 4 e 0, ponto B 0, 0, ponto C 0, 0. E agora as coordenadas do vértice. O x do vértice, o oposto de B por 2A. Vamos fazer direto, tá? Se o B é 4, vai ficar menos 4 por 2. Então, o x do vértice, ó, menos 2. E o y do vértice, o oposto do delta, menos 16 por 4. 4 vezes 1. Então, o y do vértice, menos 4. Então, o y do vértice, x menos 2, y menos 4. Como ficará isso no gráfico? Então, vamos lá. X do vértice, menos 2, y menos 4. Ponto C, 0, 0. O ponto A, menos 4 e 0. E o ponto B, 0 e 0. Olha que legal. Então, sempre que o coeficiente C for 0, você terá dois pontos 0, 0. Então, nós temos aqui ó, o ponto A, menos 4 e 0. Ó, o ponto B, 0, 0, juntamente com o ponto C. E o ponto V, menos 2, ó, e menos 4. Aqui, ó, ponto V. E aí nós já temos aqui, sabemos que quando o A aqui é positivo, né, ó, A igual a 1, quando ele é positivo, a concavidade é para cima. Daí fica fácil você vizinho da vitória aí, certo? Então, deixa eu colocar aqui uma ponta mais grossinha para a gente fazer esse gráfico aqui. Então, o gráfico vem, deixa eu fazer aqui bonitinho aqui, certo? O gráfico vem daqui, ó, passa aqui no meio, faz a curvinha que sobe, olha só. Então, é assim que você faz e vai embora, tá? Se você pegar aqui o 5, vai ter o valor e assim por diante, tá? Então, observe que quando a equação é incompleta, o gráfico passa no 0, 0. Essa é uma dica legal. Sempre que for incompleto dessa maneira, vai passar aqui ó, no 0, 0, tá bom? E você pode resolver aí com Bhaskara ou sem Bhaskara, tá bom? Não esqueça de deixar seus comentários, é importante para a gente poder melhorar a nossa didática. Eu acredito em você, foco nos estudos, que a gente vai poder compreender exercícios mais complexos para a gente crescer e ampliar os limites da nossa inteligência. Bons estudos, até a próxima aula, tchau!